Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 131. Continuando nossa leitura das Meditações de Marco Aurélio, livro 10º, chegou o momento de falarmos de mais 4 capítulos desse livro, isto é, capítulos 22 a 25, usando, como sempre, a tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e também, como sempre, deixando para aqueles que venham parar neste vídeo a possibilidade de acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque fica registrado o trecho que é lido e discutido sempre na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si em mais 4 meditações do livro 10º. 22. Ou vives aqui e já estás acostumado, ou vais-te embora porque assim quiseste, ou morres e acabaste a tua tarefa. Fora disto, nada existe. Sê, pois, corajoso. Aqui Marco Aurélio está falando consigo mesmo no sentido de exortar-se à coragem, exortar-se à fortaleza, né? Aquela virtude cardeal da Andreia, que se confunde mesmo com a virilidade. Então, se por um acaso houvesse nele aquelas vozes de lamento, de lamúria, de lamentação, dizendo que talvez viver no meio daquelas pessoas ou viver naquele ambiente não fosse bom, ou que seria preferível ir para outro lugar, ele lembra a si mesmo que já está acostumado a habitar aquele recinto, aquele local. Ou vives aqui e já estás acostumado. E isto tanto no sentido de um lugar específico, quanto no sentido da vida terrena propriamente dita. Então, se ele está conversando consigo mesmo porque está fazendo menção a Roma, à corte, ou, sei lá, aos lugares em que guerreava, ou se está fazendo menção à terra, não fica claro. Mas vale para as duas situações. Ou vais-te embora porque assim quiseste. E esse vais-te embora pode ser tanto no sentido de uma renúncia, de uma aposentadoria, ir morar em algum lugar, enfim, no campo, mais tranquilo, era algo que estava à sua disposição fazer, a seu alcance fazer, tendo-se em vista que se tratava de um homem rico, de uma família poderosa, né? Ou então trata-se da hipótese que a mim nunca foi muito simpática do suicídio estoico. Então, se o indivíduo julga que a sua vida não produz mais fruto, não dá nenhum tipo de enfim, resultado social apreciável, ele pode sair da vida, né? A tal da porta aberta de que fala Epicteto. Ou morres em algum momento, por uma causa natural, e acabaste a tua tarefa. Aquilo que você veio fazer cessa com a morte, evidentemente. Fora disto, nada existe. Então, algum tipo de lugar encantado em que se pudesse viver, não existe. Então, ou você se acostuma com o lugar onde está, né? Ou então entende que em algum momento, de alguma maneira, isso acaba, ou tenta mudar, tenta ir para outro lugar. Mas fora disto nada existe, e tenha, portanto, coragem, né? Sê, pois, corajoso, tenha, portanto, virilidade ao lidar com a sua própria vida. 23. Tem sempre bem presente ao espírito que esta cidade é como o campo, que as coisas são aqui as mesmas que no alto das montanhas, à beira-mar, seja onde for. Chegarás assim à ideia de Platão. Citação. Metido num cerrado, na montanha, e tirando leite dos seus rebanhos. Esta citação vem do Teeteto, seção 174. E Dona Virgínia de Castro nos coloca aqui uma possibilidade de tradução deste ponto, dizendo o seguinte: se elogiam diante dele, creio que é Sócrates quem fala, né, do filósofo, um tirano ou um rei,
há uma oposição entre o filósofo e o tirano nas obras de Platão, né? Aquele que não governa segundo a justiça, mas governa segundo o seu próprio capricho, o arbítrio, põe na sua ideia que está ouvindo enaltecer a felicidade de algum pastor. Então aqui a ideia é a seguinte: quando, diante de um filósofo, né, se propala a noção de que a vida de um soberano é boa, ou é invejável, ou merece algum tipo de louvor ou lisonja, esse indivíduo, se tiver uma preparação filosófica, se tiver uma educação filosófica, melhor dizendo, vai imaginar que esta vida que está sendo lisonjeada, exaltada à sua frente, de um soberano, de um alto mandatário, é indistinguível da vida mais modesta que existe, que é a de um pastor. Então, todas aquelas coisas, todos aqueles atos que fazem parte da vida de um pastor estão presentes também na vida de um soberano altamente reconhecido, enfim, qualquer coisa assim, de uma outra maneira, em uma outra chave, né? Porque tira muito leite dos seus rebanhos, não? E pensa que os reis estão encarregados de dar pastagem e de mungir uma espécie de animais mais difíceis de tratar e mais perigosos. Então os reis aqui como pastores de pessoas, como indivíduos que conduzem as pessoas, mas que fazem um trabalho semelhante àquele dos que apacentam os animais. Isto é uma vida muito semelhante à vida dos que são mais modestos, né? Que de resto não são menos grosseiros nem menos ignorantes do que os pastores, por causa do pouco vagar que têm para se instruir. Falta tempo para que se instruam, falta o ócio para que se instruam, falta o tempo livre para que possam pensar a respeito da vida, refletir a respeito dela e darem a si mesmos, tanto no caso do pastor quanto no caso do soberano, uma educação filosófica, conservando-se fechados entre quatro paredes, como num cerrado armado na montanha. Então o que Marco Aurélio faz ao trazer uma citação de Teeteto para a sua própria meditação, supondo-se que não haja nenhum truncamento aqui, que não haja falta de palavras ou de frases neste ponto das meditações, é a ideia de que a vida de um soberano e a vida de um pastor, de pessoas que estão em lugares distintos na escala social, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas para essas dificuldades e esses desafios, sejam os mais simples, sejam os mais exaltados e, enfim, admirados, muitas vezes não tem a educação filosófica, muitas vezes não tem nem mesmo a condição de fruir a própria existência, de tirar prazer do momento presente que vivem, de tirar o melhor proveito possível da vida, né? Tem sempre bem presente que esta cidade é como o campo, não importa o lugar que se vive, qualquer lugar é um lugar em que se pode viver bem, estoicamente falando, né? O centro do mundo é qualquer lugar, como se diz muito isso em francês, né? Que as coisas são aqui as mesmas que no alto das montanhas. Então o que você vai encontrar aqui, supõe-se que na corte de Roma ou no campo de batalha, é a mesma coisa que você encontrará num retiro no meio das montanhas. Nós vemos os laços de contiguidade e solidariedade entre esta meditação e a meditação anterior de maneira clara. Ou à beira do mar, né? Seja onde for. Então o que acontece é que você vai levar a sua disposição de espírito, seja ela boa, seja ela má, para qualquer lugar a que você se dirija. Então, se você não está se sentindo bem com a sua vida, não importa ir para o lugar mais paradisíaco do mundo, você continuará se sentindo mal, se sentindo abatido, abatida, triste, ou sei lá, irritado, irritada naquele lugar. Pode ser Fernando de Noronha, pode ser Petra, na Jordânia, pode ser Bonito, aqui no interior do Brasil. Qualquer lugar, por paradisíaco que seja,
aparecerá sob a lente da paixão ou da boa disposição de espírito que o esteja ou a esteja dominando. Então, tanto faz o lugar para onde você vai, o que importa é como você se sente naquele lugar. É como o seu hegemonicon, é como a sua mente diretora ou princípio diretor julga o fato de estar naquele lugar. Né? Tanto faz o exílio quanto o trono, tanto faz, como dizia Epicteto. A prisão quanto o púlpito. O que importa é a maneira como o indivíduo lida com aquela situação. Chegarás assim à ideia de Platão, né? Metido num cerrado, na montanha, tirando leite dos seus rebanhos, isto é, o soberano sendo igualado ao pastor nas dificuldades da vida e no fato de não poderem tirar nem o pastor, nem o soberano, proveito de uma vida filosófica, isto é, de estarem sempre sujeitos ao que está fora deles, sujeitos à fortuna sem nenhum tipo de defesa interior. É algo que se pode depreender desta meditação e da citação feita ao Teeteto de Platão, se a minha leitura é plausível, verossímil. 24. Qual é a parte do meu ser que domina o resto? Que faço dela neste momento? Em que a emprego agora? Não estará desligada, arrancada do resto? Não se encontrará de tal modo presa e fundida na fraqueza da carne, a ponto de lhe seguir os movimentos? Esta parte do meu ser que domina o resto é o hegemonicon. Aqui nós vemos a importância de uma tradução que seja criteriosa com os termos filosóficos empregados ao longo de toda uma obra. Dona Virgínia de Castro não foi o caso. Então agora ela está dando uma nova tradução para hegemonicon, uma tradução que tem mais proximidade com o fundo semântico da palavra, porque o hegemonicon é aquilo que produz a hegemonia da mente, portanto, o domínio sobre as outras partes da mente. Então, fundamentalmente, o que está sendo dito, né, é o que é o meu hegemonicon, o que é o meu princípio diretor, a minha mente diretora. O indivíduo deve se perguntar isto a si próprio a todo momento, ou pelo menos com boa frequência. E o que eu estou fazendo dela neste momento? O que faço dela neste momento? Qual o uso que eu estou dando a esse princípio diretor, a este hegemonicon, a esta mente que governa o que eu faço? Né? Então, como eu estou empregando minha interioridade, como eu estou empregando minhas faculdades internas? Porque, vejam aí o gancho com a meditação anterior, nós reconhecemos que, por exemplo, uma mera mudança de localidade, ir para a montanha, ou ir para a beira do mar, ou ir para o campo de batalha, ou ir para a prisão, ou ir para o exílio, ou ir para a corte de Roma, ou ir para, enfim, qualquer lugar que se queira, não é uma coisa capaz de dissipar uma má disposição de espírito, uma paixão, se ela estiver muito impregnada no indivíduo. É o indivíduo que tem que dar conta disso, é o indivíduo que tem de retificar os seus juízos, as suas opiniões, a maneira como está julgando, rotulando o mundo. Ele pode ir para o lugar mais belo do planeta e se sentir mal, e ir para o lugar mais feio do planeta e se sentir bem, porque o que importa é a maneira como ele reage às coisas exteriores. E é por isso que é importante um tipo de pergunta feita de si para si, como as que nós vemos na meditação de número 24 do livro 10º. Qual é o meu hegemonicon e o que eu estou fazendo com ele? Como eu o estou empregando? Que tipo de satisfação estou tirando da vida por meio dele? Como estou me posicionando frente às adversidades e às boas surpresas? Como estou reagindo diante daquilo que me circunda? Né? Em que emprego a minha mente diretora, a parte do meu ser que domina o resto, agora? Não estará ela desligada, arrancada do resto? Desligada, arrancada do resto quer dizer desligada da koinonia, desligada do bem comum, desligada do senso de comunidade. Ficou faltando isto aqui na tradução de Dona Virgínia de Castro. Porque se eu me desgarro da koinonia, se eu me desgarro dos outros seres humanos totalmente, e não apenas para reciclar as ideias em momentos de solidão necessários, eu estou fazendo um mau uso do meu hegemonicon. Por quê?
A natureza do ser humano, segundo o estoicismo, é tanto racional quanto sociável. Se qualquer uma dessas características é negada, o ser humano está fazendo um mau uso da sua natureza, um mau uso do seu hegemonicon e, portanto, está sujeito às paixões, está sujeito a um sofrimento desnecessário. Então não estará a minha parte que domina o resto desgarrada, desligada, arrancada do senso social? Será que eu não estou me apartando das outras pessoas? Não se encontrará de tal modo presa e fundida na fraqueza da carne a ponto de lhe seguir os movimentos? Será que não estou confundindo a mente com o corpo? Algo que os estoicos trazem como um erro que não pode ser cometido, algo aqui é fundamental atentar. A mente está separada do corpo e há um interstício, um intervalo entre as sensações e o julgamento que nós fazemos dessas sensações. E neste intervalo está uma enorme liberdade, segundo os estoicos, né? E nesse intervalo é que está a possibilidade de uma vida plenamente realizada, não importando as circunstâncias exteriores, não importando aquilo que nos vem dos sentidos. Então, será que você não está igualando, Marco Aurélio, e também meu espectador? Será que você não está igualando sua mente a seu corpo? Será que você não está sabendo distanciar as coisas? Será que você não está sabendo retirar o prazer de viver mesmo quando o corpo está cansado ou adoentado? Será que você não está ignorando a maneira de viver segundo a natureza, com um hegemonicon que seja o mais autônomo possível? Então são essas as perguntas que Marco Aurélio faz de si para si. E por fim, 25, o que foge do seu amo é desertor. Ora, o amo, ou senhor, é a lei. E quem a transgride é desertor, ou trânsfuga, ou fugitivo, né? E igualmente, o que se aflige, se irrita ou se assusta, ou quer que uma coisa não tenha acontecido ou não deva acontecer entre as que são determinadas por aquele que rege tudo e que é semelhante à lei que distribui a cada um no seu quinhão. Portanto, quem se assusta, aflige ou irrita é desertor. Aqui o que Marco Aurélio vai fazer é comparar a nossa situação, nossa condição, enquanto seres racionais e sociáveis, à condição de alguém que tem um amo, tem um senhor, tem um mestre. Por quê? Nós temos um amo que é a lei universal, que é a natureza, que nos conformou, que nos deu a vida, que nos deu a possibilidade de existirmos. Esta natureza, com as suas leis, é nosso amo. Se quiserem, o termo Deus pode ser usado. Deus é o nosso amo, nosso senhor, nosso mestre, com todas as leis que a divindade traz. Aquele que foge do seu amo, aquele que foge do seu mestre, é um desertor, é um fugitivo, é alguém desprezível, que está fugindo da raia, né? Ora, o nosso amo é o nomos, isto é, nomos to cosmo, isto é, a lei universal, a lei do cosmos, né? E quem transgride esta lei é um desertor, é um fugitivo, é alguém que merece o castigo. Então a ideia é a seguinte: existem as regras da natureza, do cosmos, que podem ou não ser percebidas pelos indivíduos. A filosofia, especialmente a estoica, tem por objetivo reconhecer essas leis para garantir ao indivíduo uma vida que flua da melhor maneira possível, uma vida realizada. Quando o indivíduo vai contra as leis da natureza, ele acaba sendo presa das paixões, ele acaba recebendo como resultado todas as más disposições interiores, tristeza, pavor, ressentimento, mágoa, enfim, um estado dubitativo muito permanente, etc, etc. E esta pessoa está sendo punida por não seguir as leis da natureza, digamos assim. Esta é a punição, por ser um desertor, ou, em outros termos mais graves, por ser como um tumor, um câncer no seio do cosmos, né? Algo que Marco Aurélio cita em outros momentos. E igualmente o que se aflige, irrita ou se assusta, são três indícios aqui: afligir-se, angustiar-se
irritar-se, enervar-se e se assustar, se apavorar, ou então quer que a vida não seja como ela é, que o passado não seja como o passado foi, que o presente não seja como ele está sendo, ou que o futuro não vá ser como ele de fato vai ser, ou quer que uma coisa não tenha acontecido ou não deva acontecer, entre as que são determinadas por aquele que rege tudo, isto é, pela divindade, ou pela natureza, ou pelo cosmos, e que é semelhante à lei que distribui a cada um o seu quinhão, e que é a encarnação da própria lei, que é distribuída a cada um sob a forma do próprio quinhão, do próprio lote, do próprio destino individual. Então, ir contra aquilo que nos foi destinado pela natureza, pelas leis universais, pelo destino, pelo encadeamento de causas e efeitos, usem aqui a ideia que bem entenderem, é estar na posição de desertor, estar na posição de fugitivo, estar na posição de covarde, ou de câncer, ou de tumor, né? Então é ir contra algo que lhe foi dado como a melhor alternativa. É ser tolo e ser castigado por essa tolice, por meio do sofrimento interno, né? Portanto, quem se assusta, quem se apavora, quem sente o medo, quem se aflige, quem se angustia, quem fica pensando o que será que vai acontecer, meu Deus, cheio de lamúrias, ou se irrita, é um desertor, é um fugitivo, é alguém que está indo contra aquilo que nos governa, o conjunto de leis naturais, a divindade, os deuses, deem o nome que bem entenderem, a totalidade ordenada na qual nós estamos inseridos. Há um meio de viver bem nesta totalidade, que é respeitar as leis da natureza, que deixam bastante claro o que o ser humano pode almejar como seu bem e o que ele não pode almejar como seu bem. O que não vem desta constatação, que é possível a todas as pessoas, enfim, razoavelmente inteligentes, o que não vem desta constatação produz necessariamente o castigo sob a forma de paixões, de sofrimento, de violentas emoções interiores, às vezes muito duradouras. Então aqui, uma bela meditação para terminar este PLMMA, e nós continuamos no próximo vídeo com o livro 10º das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até mais. Tchau.